Quanto à aceitação dos estrangeiros aqui em Moçambique, não há racismo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um debate sobre um tema muito relevante. Como é feito o arrendamento em Moçambique em 2023 para os estrangeiros ou as pessoas não nacionais. De princípio, quero dizer que o arrendamento é feito de várias formas em Moçambique. Dentre essas formas, destacam-se as formas de contrato. O arrendamento, ou seja, o arrendamento é feito sob forma de contrato. E este contrato pode ser feito de duas maneiras, usando a forma oral e também usando a forma escrita. A forma oral é caracterizada pela interação física e diálogo entre as duas partes, vamos assim dizer, em que essas duas partes vão entrar em um consenso sobre a usurpação de um determinado imóvel. A forma escrita é feita mediante um documento escrito, em que neste documento estarão lá patentes algumas cláusulas sobre a maneira como vai ser cuidado o próprio contrato. E esta forma escrita pode ser feita por ambas as partes, ou também pode ser feito também no registro civil e notariado, no cartório, para dar fé e força legal ao contrato. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Adolfo Vieira Bernardo. Estou aqui para continuar ainda a abordar o mesmo tema que já foi abordado com o mesmo colega aqui, sobre o arrendamento de casas cá em Moçambique, muito mais para o ano 2023 em que estamos. É mais ou menos o que o meu colega do outro lado estava aqui a explicar. O arrendamento de casa é basicamente isto, e ele consiste é a forma que você quer que o processo decorra, porque nem todas as casas têm o mesmo conforto. Digo isso porque o arrendamento de casa baseia-se em escolha de cada um. Há pessoas que querem estar num local confortável, uma boa casa, uma boa cama, um local onde ele pode se sentir mais à vontade. E há pessoas que querem casas precárias, não é? Porque consistem essas duas partes. Temos casas precárias. Casas precárias, estamos a falar de casas de capim, mesmo que não sejam de capim, mas aquelas com baixo nível de conforto. Então, isso depende de cada um, depende da pessoa que quer arrendar a casa. E não se esquecendo que para tal precisa mesmo passar de umas estruturas, porque por mais que você queira arrendar, falar de arrendamento, estamos a falar de algo que você vai pagar. Então, primeiro tem que aproximar as estruturas, não é? As estruturas do bairro é muito importante, porque hoje em dia nós temos que fazer as coisas com segurança. E tem sido um pouco perturbante para os moradores, não é, do próprio local. Temos que aproximar as estruturas e de modo eles a nos guiarem, não é? Estrutura por quê? Porque estrutura são pessoas que controlam o nosso território, assim posso dizer. São pessoas que acompanham coisas positivas e negativas. Porque se você leva um indivíduo, ou você como dono de um alojamento, dono da sua casa, na qual estás aí a arrendar, se você leva o indivíduo, ou deixa o indivíduo entrar na sua casa sem apresentar as estruturas, praticamente aí você está a criar um problema para você mesmo. Qual? Se um dia for acontecer uma coisa anormal, praticamente pode até passar mal você como próprio dono da casa, não é? As pessoas vão te fazer perguntas. Que coragem você teve de levar um indivíduo que você não conhece por uma casa, por mais que ele te pague, mas você não apresentou as estruturas. Então as estruturas são muito importantes neste método de arrendamento de casas. Então é mais ou menos isso. E salientar que não só podemos apresentar as estruturas, mas também podemos fazer o arrendamento de casa de várias formas, como estava a dizer o meu colega aqui, só para poder frisar um pouco que
pode ser por via oral e escrito. Isso é muito importante porque ajuda na negociação toda. Muito obrigado. Sim, é assim, quanto ao pressário das casas ou das residências a arrendar, por cada pessoa que opta por arrendar uma casa aqui em Moçambique, variam de preço e também esses preços variam das qualidades das casas, como o meu colega estava aqui citando. Existem casas precárias e existem as casas melhoradas e existem também locais, bairros subúrbios, assim como zonas urbanas. Então, para as casas precárias, o preço mínimo é de 500 meticais. Para as outras casas com material já convencional, varia de 1.500 para mais adiante, dependendo da casa, do número de quartos e assim como do tamanho e das qualidades que essa mesma casa vai oferecer. Qualidades e conforto. Sim. A vida em Moçambique, no que tange ao arrendamento de residências, está a ficar cada vez mais apertado, visto que a inflação está a tomar conta de todas as partes da economia. Também o item localização. Localização conta muito nessa parte de valores, porque tem casas ou residências que se encontram no interior do bairro e que essas casas são de difícil acesso. Aí, logicamente, o preço também não vai ser um preço igual com aquelas casas que se encontram bem localizadas, com uma boa via de acesso, uma via de acesso transitável, que não depende do vizinho para poder passar. Sim. Quanto à aceitação dos estrangeiros aqui em Moçambique, dizer que o povo moçambicano é um povo solidário de natureza. Não há racismo, as pessoas estrangeiras são tratadas de modo igual como os nacionais também são tratados. Todos são tratados como irmãos, todos são tratados como se fossem residentes e nativos dessa terra. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, assim ajudará o nosso canal a crescer.